Porque o segredo está no conjunto. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Isso não aplica somente à igreja, isso se aplica em qualquer lugar. Lembra de Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel? O povo é um, todos têm a mesma língua, agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Vou dar um exemplo fresquinho aqui desse canal. Nós começamos esse canal dia 14 de janeiro e eu pedi para todos vocês, fui pedir para todo mundo, me ajudar a arrumar inscritos. Gente, incrível! Dia 11 de maio, imagina, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não foi preciso 4 meses, menos de 4 meses, nós batemos os 1.000 inscritos. Então assim, por quê? A força da união. Todo mundo pedindo para 5, 10, 15, 20, tem gente que foi pedindo assim, para um monte, tem gente que foi pedindo para um monte de gente, e aí as coisas aconteceram. Por quê? A força da união. Por quê? Vocês se conectaram. Vocês entenderam a minha ideia. Alguns fizeram porque gostam de mim, alguns fizeram porque entendeu o propósito, alguns fizeram porque alguém pediu, alguém falou bem de mim, alguém falou bem do canal, alguém falou bem do projeto, e aí foi se multiplicando e nós agora somos 1.470 inscritos. Então, tudo começa com conexão. Não rejeite uma conexão de ouro por não ter as qualificações que você julga necessárias para uma relação íntima. Olha só, é aqui que eu falei do preconceito. É o que eu falei do preconceito. Às vezes nós não nos conectamos com a pessoa porque a gente não vai com a cara dela, porque ela não é do jeito que a gente gosta, porque ela não tem o sotaque que a gente gosta, porque ela não tem a cor que a gente gosta, porque ela não tem, ela não é do sexo que a gente fica à vontade. Até isso. Nós vivemos dias que as pessoas se desconectam fácil demais. Elas colocam barreiras aonde não existe. Então, a gente precisa entender o que a gente busca. O que a gente busca na pessoa. Eu me conecto com qualquer pessoa a qualquer momento. Por quê? Eu sei que tipo de conexão que eu estou buscando com ela. Se ela entender mal, eu explico para ela. Simples demais. Então, nós temos que ensinar isso na nossa família. A nossa família tem que se conectar. Aonde a gente chegar, nós temos que fazer boas amizades, fazer bons relacionamentos. Olha, a crise sempre une as pessoas. Então, a crise é uma aliada nossa para realizar sonhos. Por quê? Porque a partir da crise, já viu falar no ditado, né? A necessidade faz o sábio pular. A Bíblia tem um versículo falando disso. Aí, né? Na linguagem de hoje, é até escrito assim: a necessidade faz o sábio pular. Então, quando você encontra pessoas em momentos difíceis, você faz conexões com ela em qualquer. Por isso que eu estou falando, em qualquer momento, faz conexões. Chega na academia, faz conexões. Chega no seu trabalho, faz conexões. Chega na sua escola, faz conexões. Chega na igreja, faz conexões. Eu tenho visto nos 30 anos que eu congrego regularmente na igreja, eu percebo pessoas que na igreja são difíceis de se conectar com elas. Nem eu, como pastor da igreja, consigo me conectar. Eu vou lá, eu converso, eu visito, eu faço o que eu posso para me conectar, mas a pessoa se fecha. É como se ela tivesse um trauma, tivesse um problema com ela, que ela não aceita ninguém. É como se fosse assim, entrar na vida dela. Mas não precisa ninguém entrar na sua intimidade. Não precisa ninguém entrar na sua vida e te atrapalhar, não. É uma questão de você se abrir para novas oportunidades. Reconheça que o Senhor sempre usa métodos ilógicos e pessoas desagradáveis para ajudar você a cumprir seu desígnio. Sempre digo que se você consegue achar resposta para algo, então Deus não está nisso. Ele é um Deus que trabalha no sobrenatural, no milagre. Isso aqui é interessante, né? Até pessoa desagradável serve. Até pessoa desagradável, até pessoa que te persegue pode te ajudar. Então, a gente precisa entender, a gente tem que estar sensível à direção de Deus e fazer conexões, tá? Eu estou lendo aqui um exemplo, né, do etíope. O etíope estava num lugar deserto, de repente aparece Filipe, tá? E ele está lendo lá a Bíblia sem entender. E o Filipe chega e fala assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não,
Como é que eu vou entender se ninguém me fala? E Filipe começou a explicar para ele. E daí a pouco aquele homem estava sendo batizado. Atos capítulo 8, que fala disso. Então, a gente precisa aprender isso, gente. Se você quer sonhar, se você quer realizar sonhos, se você quer chegar em algum lugar, você precisa se conectar. E aonde começa isso? Dentro de casa. Porque os pais não se conectam com os filhos. Eu estou falando tudo isso para chegar nesse ponto aqui agora. Aqui é a cereja do bolo. Então não perde esse ponto aqui não. Aqui é a cereja do bolo. Aonde começa a conexão? Dos pais com os filhos. Eu tenho por hábito, né? Eu sempre fiz isso com os meus filhos e faço até com o filho dos outros também. Naqueles casais que eu tenho mais intimidade. Eu beijo a barriga das grávidas, né? Que são como se fossem minhas filhas, minhas netas na igreja, por exemplo. Eu passo a mão na barriga delas, das minhas sobrinhas, né? A minha filha sempre fiz isso, minha esposa. Então eu sempre fiz por quê? Eu quero me conectar com aquela criança. Eu quero que a criança saiba que ela é amada, que ela é querida, ela é esperada e nós temos que preparar um mundo melhor para aquela criança. Agora, tem pais, não quero fazer, não é bem uma crítica, não quero te julgar, mas eu quero te despertar. Os pais falam assim, pastor, mas meus filhos não conversam comigo, meu neto não conversa comigo. Gente, vou te explicar de novo, já falei milhares de vezes. Quem faz a conexão é sempre o adulto para a criança. É sempre o adulto com o adolescente. Agora, tem adulto, eu já falei aqui, aí as pessoas podem interpretar mal e achar que eu estou, assim, maltratando, né? Falando mal do meu pai já faleceu, mas eu vou ter que falar a verdade, gente, para que a gente não cometa o mesmo erro do meu pai. Porque tem pai assim, o meu pai não é o único, não. Meu pai não é o único que fez o que eu vou falar aqui, não. Tem pais modernos fazendo isso. Vou te contar. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai gostava muito de jogar truco, sempre gostou. E eu aprendi também, criança aprende fácil, né? E aí, por exemplo, tinha o truco, tinha que jogar pelo menos com 4 pessoas, para ser melhor, né? 2 pessoas não era muito legal, não. 4 pessoas, só que tinha 3. Aí sabe o que meu pai fazia? Falava, Domingo, vem cá, joga comigo aqui. Eu ficava todo feliz, meu pai chamava para jogar truco. E eu começava a jogar, e truco e tal, entusiasmado, passava uns minutinhos, chegava um adulto. Sabe o que ia fazer? Sai, Domingos. Me tirava do jogo. Por quê? Porque chegou um adulto. O que eu entendia? Chegou alguém mais importante. Chegou alguém que meu pai gosta mais. Chegou alguém que é mais inteligente. Chegou alguém que joga melhor. Chegou alguém que sabe mais do que eu. E isso não aconteceu uma única vez, não. Aconteceu várias vezes. Agora, meu pai nunca me chamou para jogar um jogo que eu queria. Eu nunca chamei para jogar truco comigo. Que ele ia falar não. Por quê? Porque ele falou assim, não estou querendo. E muitos pais fazem isso. Hoje eu compreendo, gente. Mas eu não nasci com 55 anos. Eu nasci bebê. Eu achava que meu pai não gostava de mim. Eu fui entender que meu pai gostava de mim depois de 25 anos. Quando eu fui ler na Bíblia e entender que meu pai, o comportamento dele é devido à ignorância dele, porque ele não sabia o que fazer. Agora, minha mãe não. Minha mãe brincava com o que eu queria. Minha mãe jogava bola comigo. Minha mãe jogava truco comigo, jogava dominó comigo, jogava o que eu quisesse jogar, assistia televisão comigo, desenho animado comigo. E nós somos 43 anos de diferença. Quando eu nasci, minha mãe tinha 43. É como se fosse minha avó. Dessa forma eu peguei o boi, né? Ser criado com vó. Só que em questão de carinho, de acolhimento, minha mãe era uma avó. Mas em questão de disciplina, pensa numa mãe. Pensa numa mãe nova. Ela não brincava no serviço, não. Ela falava assim, eu dou pão e dou educação. Falei, mais educação do que pão. Né? Quando tinha o pão era vontade também. Então, gente, a questão é essa. Para você se conectar com seus filhos, você tem que ir até eles. É você que tem que compreender. Eu trato meus filhos tudo igual. Tá vendo? Já viu falar que os dedos da mão não são iguais? Eu não gosto muito de usar essa ilustração, não, mas ela cabe aqui. Os dedos da mão não são iguais. Tá vendo? Seus filhos não são iguais. Tá? Outro ditado da minha mãe, né? Dou sal, mas não dou água. Quem dá sal tem que dar água, senão já morre de sede. Então, gente, o que eu quero mostrar é isso. Para sonhar, olha, para sonhar, você precisa se conectar com pessoas. Para você realizar sonhos, família que sonha é a família que se conecta. Então, vamos batalhar isso, vamos ensinar a nossa meninada, vamos ensinar os nossos filhos. E primeiro ponto, vamos nos conectar
com nossos filhos. Vão ter uma aliança dentro de casa. A família tem que sonhar. Aqui nós trabalhamos sempre para estar juntos. Por exemplo, Dia dos Pais vem aí. Já convoquei meus filhos. Não abro mão. Não abro mão. Não é pela data. Eu quero aproveitar a data. Tá? E aí, daqui uns dias eu invento uma outra desculpa para a gente almoçar junto, para a gente fazer um churrasco junto, para a gente sair junto, para a gente viajar junto. Por quê? Porque a gente não sabe até quando a gente pode ser, a gente pode ser, a gente pode aproveitar esse momento, porque a vida muda. Antes eu tinha os meus meninos pequenininhos, né? Um adolescente e outro criança, e eu podia ir para qualquer lugar com eles, eu, Neuza e os dois. Depois eles cresceram. Aí vem escola, aí vem trabalho, aí vieram casamento, aí vem neto. As coisas só vão ficando mais difíceis de estar junto. Então temos que aproveitar o máximo, que é aí que é a conexão. Aí é que a família cresce, desenvolve, aí é que a família se estabelece. Porque a ideia aqui é que a família seja bem cuidada. Como é que é o cuidado? Para você cuidar, tem que estar junto, tem que estar conectado. De alguma forma, mesmo com a tecnologia, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Então, Paulo falou: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a gente está sempre buscando estar junto, porque um ajuda o outro, um fortalece o outro, um consola o outro, um chora com o outro.